Bom, uma grande dificuldade que as pessoas têm quando elas se deparam com o conhecimento do mapa astrológico é entender o conceito da casa, né? Então a gente tem 12 casas, né? E o mais comum é que se associe o significado dessas casas aos signos, porque eles têm alguma semelhança, né? Por exemplo, o ascendente ele vai falar do seu primeiro início, que é o seu nascimento, assim como o signo de Áries está associado a começos, né? Porque ele é o carneiro, ele tem relação com o começo da primavera no hemisfério norte, com o começo do ano novo astrológico, né? Então tem algumas semelhanças, mas é muito diferente a gente falar de um simbolismo de um signo para um simbolismo de uma casa astrológica. Então as casas, elas são espaços no céu, então elas são fixas, o que vai mudar são os signos da cúspide e os planetas posicionados nela, né? Então, por exemplo, aqui a gente está de tarde, né? De tarde o Sol, de dia o Sol está para cima, então ele está numa das 6 casas que estão para cima da linha do horizonte. Então as casas elas têm relação com assuntos, temas, né? Então os assuntos e os temas eles não mudam. O que vai variar são os signos e os regentes desses signos, ou seja, os planetas posicionados por essas casas, né? Tem um outro vídeo aqui no canal sobre casas vazias. Se você ainda não viu, veja esse vídeo para entender também, que é uma dúvida muito comum, esse conceito, né? Ah, minha casa está vazia, não tem nada, será que eu não tenho esse assunto na minha vida? Não, todo mundo tem todos os assuntos na vida de cada um. Todo mundo vai ter um pai, uma mãe, das características que forem, né, ausentes ou presentes, mas teve. Todo mundo vai ter algum tipo de parceria ou relacionamento, seja facilitado ou dificultado, assim como saúde, assim como trabalho, assim como amigos, assim como formas de comunicação, colegas, lar, casa. É claro que alguns vão estar mais fáceis e outros mais difíceis, e alguns assuntos se relacionam de uma forma muito profunda. Por isso que é muito importante a gente entender todo o conceito do mapa astrológico. E as casas, elas são projeções do céu. Elas são elas têm muita relação com o posicionamento do Sol ali durante o dia, né? Porque ela tem relação com o movimento que os planetas fazem ao redor da Terra, né? Do ponto de vista da Terra, na verdade, né? Então, perto da linha do horizonte, a gente tem o ascendente, na linha onde o Sol se põe, a gente vai ter o descendente, bem onde o Sol fica na meia-noite, um ponto mais baixo aqui nos nossos pés, vai ser o fundo do céu, bem para o alto, quando a gente tem um bom posicionamento de um planeta, né, que ele está em evidência, ele está no meio do céu. Assim, como o Sol dá meio-dia, não tem sombra, porque a luz é muito forte, né, ela se estende por tudo. Então, dependendo do horário, a gente vai ter posicionamentos diferentes. É claro que isso a gente estava falando do Sol, de um posicionamento de um astro só, mas a gente tem vários outros, eles podem estar em casas diferentes. Por isso é muito importante também ter aquela noção do mapa redondinho, né? Aquele círculo, aquela mandala. É bem diferente de ver aquela tabelinha, aquela listinha que os mapas normalmente apresentam, onde só é descrito, né? Lua em peixes na casa 3, por exemplo, né? Mas o que é o conceito disso tudo? Qual o posicionamento? Quando a gente consegue observar a luz que o Sol projeta, dependendo do horário, os significados começam a surgir. Como eu citei, por exemplo, o significado do meio do céu, que seria a casa 10, que é um significado de evidência, de muita clareza, de que está muito óbvio, que todo mundo vê. Já o fundo do céu é algo oculto, algo que está um pouco mais difícil de ter acesso, algo relacionado à nossa base, nossa raiz, os nossos pés. Da mesma forma, a gente tem ascendente e descendente, quando o Sol está nascendo, que a luz está mais fraca, quando está se pondo, que a luz também está mais fraca. Então, todos esses momentos, essas projeções de luz vão ter relação com o significado das casas. Por isso, é muito intuitivo. Eu gosto até de fazer esse exercício com os alunos, de selecionar alguns temas principais e deixar por conta deles começar a nominar de acordo com o que eles sentem que pode significar cada espaço, o que faria mais sentido. Então, se a pessoa não tem noção nenhuma de significado de casas, é muito fantástico como é o que é, né? A verdade, ela sempre aparece, sempre prevalece, porque é natural, né? É natural a gente ver e tentar entender como funciona a partir
desse significado de manifestação. Então faça esse exercício, né? Reflita sobre a projeção de luz, sobre esses temas e onde estão os regentes, e coloque suas dúvidas aqui embaixo, que eu faço mais vídeos respondendo vocês também.